A senhorita B, ex-pesquisadora química, viera ao consultório devido a uma rápida mudança de personalidade. Tornara-se engraçada, jocosa, dada a piadas e trocadilhos, impulsiva e superficial. Sentimos que ela não se importa conosco, disse um de seus amigos. Ela não parece mais se importar com coisa alguma. A princípio, imaginou-se que estava com hipomania, mas depois descobriu-se que estava com tumor cerebral. Com a craniotomia, foi encontrado não um meningioma, como se esperava, mas um enorme carcinoma envolvendo os aspectos orbitofrontais de ambos os lados frontais. Quando a examinei, ela parecia alegre, volúvel, hilariante, disseram as enfermeiras, cheia de piadas e xistes, muitos deles inteligentes e engraçados. Sim, padre, ela me disse numa ocasião. Sim, enfermeira, em outra. Sim, doutor, na terceira. Parecia usar os termos indistintamente. O que eu sou? Perguntei melindrado após algum tempo. Vejo seu rosto, sua barba e penso em um padre. Arquimandrita, ela respondeu. Vejo seu uniforme branco, penso nas enfermeiras. Vejo o estetoscópio, penso num médico. Não me olha inteiro? Não, não o olho inteiro. Você percebe a diferença entre um padre, uma enfermeira, um médico? Eu sei qual é a diferença, mas ela nada significa para mim. Padre, enfermeira, médico, que importa? Dali por diante, para provocar, ela passou a dizer: sim, padre e enfermeira. Sim, enfermeira doutor. E outras combinações. Testar a discriminação entre esquerda e direita era singularmente difícil, pois ela dizia esquerda ou direita indistintamente, embora nas relações não houvesse confusão alguma entre as duas. Como ocorre quando existe um defeito de percepção ou atenção em um dos lados. Quando lhe chamei a atenção para isso, ela replicou: esquerda-direita, direita-esquerda. Por que tanto barulho? Qual é a diferença? Existe uma diferença? Perguntei. Obviamente, respondeu ela com a precisão de uma química profissional. Poderíamos chamá-las anantioformas uma da outra, mas nada significam para mim. Não são diferentes para mim. Mãos, médicos, enfermeiras. Ela acrescentou: percebo minha perplexidade. Não compreende? Não significam nada para mim. Nada significa coisa alguma, pelo menos para mim. E esse nada significar, hesitei, receando prosseguir. Essa falta de sentido, isso a incomoda? Isso significa alguma coisa para você? Absolutamente nada, disse ela prontamente com um sorriso largo, no tom de quem conta uma piada, ganha uma discussão, vence no pôquer. Seria negação? Seria uma ostentação de bravura? Seria o disfarce de alguma emoção intolerável? Seu rosto não mostrava sinal algum de uma expressão mais profunda. Seu mundo fora esvaziado de sentimento e sentido. Nada mais percebido como real ou irreal. Tudo agora era equivalente ou igual. O mundo inteiro reduzido a uma insignificância jocosa. Para mim, aquilo era um tanto chocante, e também para seus amigos e parentes. Mas ela própria, embora não sem insight, não se incomodava, era indiferente. Tinha até mesmo uma espécie de despreocupação ou leviandade, cômico, medonha. A senhorita B, embora perspicaz e inteligente, de algum modo, não estava presente como pessoa. Estava sem alma, lembrei-me de William Thompson e também do Dr. P. Esse é o efeito de
equalização descrito por Luria, que vimos no capítulo precedente e que trataremos também no seguinte. Pós-escrito. O tipo de indiferença jocosa e equalização apresentados por essa paciente não são raros. Os neurologistas alemães os denominam Witzelsch, doença dos xistes, e foram reconhecidos como uma forma fundamental de dissolução nervosa por Hooligan Jackson, um século atrás. A indiferença não é rara, mas o insight, sim. E esse, talvez, infelizmente, perda-se à medida que progride a dissolução. Encontro muitos casos por ano com uma fenomenologia semelhante, porém com as etimologias mais variadas. Às vezes, não tenho certeza, a princípio, se o paciente está apenas sendo engraçado, se está fazendo palhaçada ou se é esquizofrênico. Por exemplo, quase por acaso encontrei as seguintes anotações sobre um paciente com esclerose cerebral múltipla que atendi em 1981, mas cujo caso não pude acompanhar. Ela fala com muita rapidez, impulsivamente, e ao que parece com indiferença, de modo que o importante e o trivial, o verdadeiro e o falso, o sério e o engraçado são despejados em uma torrente rápida, não seletiva, meio fabulatória. Ela pode contradizer por completo depois de alguns segundos. Diz que adora música, que não gosta, que tem um quadril fraturado, que não tem. Concluídas minhas observações, comum tom de incerteza. Quando disso será fabulação de criptamnésia? Quanto de equalização, indiferença do lobo frontal? Quanto de alguma estranha desintegração esquizofrênica e fragmentação, embotamento? De todas as formas de esquizofrenia, a boba feliz, a chamada hebifrênica, é a que mais lembra as síndromes orgânicas, amnésicas e do lobo frontal. São as mais malignas e as menos amigáveis, e ninguém retorna desse estado para nos contar como eles estão se sentindo. Em todos esses estados, por mais engraçados e muitas vezes inventivos que possam parecer, o mundo é afetado, solapado, reduzido à anarquia e ao caos. Deixa de existir um centro da mente, embora as capacidades intelectuais formais desta possam estar perfeitamente preservadas. O ponto final desses estados é uma insondável tolice, um abismo de superficialidade no qual tudo perde seu alicerce, fica à deriva e se despedaça. Luria mencionou certa vez que a mente em tais estados reduz-se a um mero movimento browniano. Sinto também a espécie de horror que ele claramente sentia com relação a esses estados, embora o horror incite, em vez de impedir, sua descrição precisa. Eles me lembram primeiro o Funes, de Borges e seu comentário. Minha memória, Senhor, é como um monte de lixo. E por fim, a dunciada, a visão de um mundo reduzido à pura tolice, a tolice como o fim do mundo. Tua mão, grande anarca, deixa cair as cortinas, e a escuridão universal tudo sepulta.